Você sabe como organizar e a como ler um projeto estrutural? Então é isso que a gente vai estar falando nesse vídeo de hoje. Para você que não tem tanta prática com projetos estruturais e quando aparece alguma demanda relacionada a esse tipo, e pode surgir alguma dúvida como organizar suas pranchas, ou até mesmo você que é pedreiro, servente e tem dúvida como que se faz a leitura correta de um projeto estrutural, então eu peço que você fique nesse vídeo, né, que a gente vai estar falando de maneira bem simples como que, no meu caso, como que eu organizo e como que a gente consegue entender um projeto corretamente. Então aqui a gente tem um projeto muito simples, né, de uma edificação, né, de um único pavimento, né? No caso aqui é uma guarita de um empreendimento que eu fiz o projeto estrutural. Então eu peguei ela como para a gente discutir nesse vídeo, por ser algo pequeno e simples, mas o que a gente vai estar falando aqui se serve também para uma edificação de grande porte, de médio, uma casa de alto padrão. Então a ideia é exatamente a mesma, tá? Então aqui eu só tampei os dados do cliente, né, por questão de privacidade mesmo, mas a primeira coisa, a primeira planta que a gente normalmente monta, tá? Que eu normalmente monto, então tudo que eu vou estar falando aqui é o que eu utilizo, tá? Pode ser que alguns projetistas tenham um nível de detalhe maior do que esse ou até menor, mas o que eu julgo aqui é o essencial para que um projeto ele seja bem executado e entendido na obra, porque tudo se baseia exatamente a isso, a entender o que o projetista quis, como que o projetista idealizou aquela edificação, como que a estrutura tem que ser feita, tá? Porque o que vai para a obra são as pranchas e não os cálculos. Mas qual que é a primeira prancha que sempre eu costumo colocar? É a identificação da alocação dos elementos de fundação, tá? Então, nesse caso aqui, como vocês podem perceber, né, a gente tem a primeira prancha, né, mostrando, né, a alocação dos elementos de fundação, que no caso aqui são as sapatas, né, nessa obra, mas poderia ser um bloco sobre estaca, por exemplo, enfim. Então aqui, o que tem de detalhe importante nessa primeira prancha? A nomenclatura de cada elemento, né? Bem como a sapata um e também os pilares. Aí é claro, tem projetistas que nem colocam os pilares, só colocam o desenho da sapata, né? Ou como é o caso que eu gosto de fazer, é colocar os dois. Tá? A não ser que fosse uma planta muito grande, de uma edificação muito grande, e aí ficaria cheio de texto na prancha, talvez deixaria somente a representação aqui, ó, da sapata e não do pilar. Mas aqui, né, nesse exemplo, a gente tem tanto a representação da sapata quanto a representação do pilar, tá? E a parte mais importante, né, nessa questão dessa primeira planta aqui de locação é os eixos, tá? As cotas entre os elementos, tá? E principalmente essa tabela aqui, que ela é de suma importância. Então é a tabela de baricentro dos pilares, ou poderia ser dos elementos de fundações. Que nesse caso, né, são a distância, tanto no eixo X quanto no eixo Y, do pilar com relação a um ponto de referência. Porque perceba aqui ó, que o P1 ele está em x0 e em y0 também. Tá, mas zero com relação ao que? Nesse caso aqui, o eixo de referência está sendo o próprio P1. Né? Como na obra lá não tinha um ponto de referência bem definido, então a própria estrutura, o próprio pilar um está servindo de referência para os outros. Mas se tivesse, por exemplo, aqui no canto, né, alguma outra edificação, algum ponto de referência, poderia pegar ele como sendo o eixo 00. E aí todos os outros pilares ou os elementos de fundação estariam referenciados com relação a ele. Assim como o P2, o P3 e até o P6 estão referenciados com relação a quem? Ao P1. Então, essa parte aqui da primeira prancha eu sempre coloco como a planta de locação dos pilares, tá? E também a planta de carga, né? Então, aqui em cima a gente tem uma tabela, tá? Vocês podem perceber, indicando quais são os carregamentos, né? As reações em cada uma das fundações, no caso da S1 até a S6, né? A carga normal, né? A carga gravitacional, que significa Fz, e os momentos fletores, Mx, My. Nesse caso aqui, a gente não tem uma força horizontal significativa.
né? Não que não tenha, na realidade a gente sempre tem, né? Porque o esforço de vento ele sempre está atuando na edificação. Mas como é uma edificação muito baixa, acaba que não tem problema, de certa forma, a gente não colocar na planta de carga aqui, né, essa força tão pequena que está sendo causada devido ao esforço horizontal. Então aqui são as forças mais preponderantes. Vocês podem perceber que até o momento fletor mesmo, ó, ele é mínimo, né? Então não passa de 0,1 tonelada força vezes metro. Então aqui no caso a força preponderante que a gente tem é a carga gravitacional, né? E como eu mesmo fui o engenheiro que fez também o projeto de fundações, né? O detalhamento das sapatas, o dimensionamento geotécnico, então acaba que essa planta de carga aqui é mais para estar lá como um complemento no projeto. Mas se caso não fosse eu o responsável pelo projeto de fundação, né, aí sim teria que ter um detalhamento maior de todas essas cargas, né, para que um outro responsável pegasse esse carregamento e fosse fazer o dimensionamento dessa fundação, tá? O que mais que eu julgo importante colocar nessa primeira na prancha? O resumo de material. Então aqui, né, a gente tem o resumo de materiais de cada um dos pavimentos, né? Desde da fundação até a cobertura da edificação, né? Então aqui a gente tem um resumo de concreto, de forma e a área, né, que está sendo ocupada ali pela estrutura. O que é importante é que o resumo de aço, né, aqui não está aparecendo, mas ele vai estar constando em cada um dos detalhamentos dos elementos, das vigas, das lajes, tá? Um outro resumo que é importante são os resumos do quê? De formas de nervuras, né? Então a gente está usando lá um EPS de altura de 8 centímetros. Então tem aqui a quantidade que vai ser utilizada de bloco EPS, que no caso 90, né? Também temos a quantidade de treliças, né? Aqui no caso TR12645, que é uma treliça padronizada, né? Por essa nomenclatura, então o pessoal já conhece. E aqui qual que é a quantidade em metro linear que precisa para essa edificação dessa treliça, aqui no caso 81 metros, então isso já vai para o orçamento. E aqui os índices dessa obra, né? A taxa média de forma, enfim, esses índices aqui também, eles dependem muito, claro, das dimensões dos elementos, né? Se está sendo econômico ou não, se está usando muito concreto ou muito aço, enfim. São alguns índices importantes, tá? Que nesse caso aqui a gente não colocou a taxa de aço em quilo por metro quadrado e nem em quilo por metro cúbico, porque teve alguns outros elementos que não foram considerados no projeto e que a gente colocou à parte. Então acaba que a gente tirou essa taxa de aço aqui para não gerar nenhuma confusão. Bom, e a representação gráfica do projeto, como que eu, Igor, costumo fazer? Né? Então aqui vocês podem perceber que a gente tem as linhas de corte, né, na planta de locação, o corte A e o corte B. Né? Então aqui eles estão sendo representados. Ó. Então aqui a gente tem o corte A da edificação, que eu julgo extremamente importante colocar pelo menos dois cortes. Né? Se a edificação for mais complexa, aí pode ser que tenha vários outros cortes, né, para conseguir entender melhor ali o desenho, né, como que é o projeto mesmo. E aqui o corte B, tá? E aqui sempre coloco também um detalhe isométrico, uma vista tridimensional da estrutura, tá? Então, para quem nunca, né, tá chegando aí agora, não sabe que software que eu utilizo, então eu trabalho com o TQS, né, onde eles geram todos esses desenhos, né? Eu indico lá para ele onde eu quero que seja feito o corte e a vista 3D, então isso daqui é tudo gerado pelo próprio TQS, tá? Não é feito de maneira manual aí esse detalhe não. Tá? Então, essa primeira prancha eu sempre coloco essas informações, que é a planta de carga, né, com as reações nas fundações desses carregamentos e a locação dos pilares. Tá? E aqui tem algumas informações também, né, que são textos complementares que ficam aqui no canto. Né? Qual que é a relação água-cimento máximo, qual que é a classe de agressividade ambiental, né? Algumas informações. Tá? E aqui as legendas, né? Algumas questões também que são importantes, né? Indicando os elementos aqui
que não tem rachura dentro, né, que não é sólido. Então, por exemplo, significa que esses elementos são de vigas e esses elementos que estão todos preenchidos com uma coloração preta, com uma cor escura, então ele é um elemento, é um pilar, né? E aqui sempre coloco também na prancha, né, a indicação do FCK dos elementos, né, das vigas, dos pilares, das lajes e da fundação, no caso da sapata, né, bem como aqui também o cobrimento de cada uma das peças aí, tá? E aqui embaixo eu sempre coloco um QR Code, né, para que lá na obra, se tiver alguma dúvida, o pessoal que está executando não conseguir entender corretamente pela prancha, pelo projeto que eu mandei, eles conseguem pegar o celular, ler esse QR Code e aí eles abrem o projeto, né, lá no próprio celular e eles conseguem visualizar, né, andar lá conseguem manusear o projeto virtualmente ou até usar alguma ferramenta de inteligência artificial para que de realidade aumentada e aí eles conseguem através do celular, do aparelho celular, eles conseguem fazer uma realidade aumentada, plotar essa obra em escala real na obra, né, no canteiro de obra. E aí fica muito mais simples de conseguir entender realmente o que está acontecendo, tá? Então eu coloco sempre esse QR Code justamente para ajudar o pessoal a entender melhor. Bom, a segunda prancha, aí a gente realmente começa a entrar no detalhamento mesmo do projeto estrutural, tá? Então na segunda prancha a gente já começa a mostrar o que? As plantas de forma, né? Que aqui no caso, a primeira planta de forma que a gente tem é o do pavimento térreo, que é na altura da viga baldrame, né? Então se a gente olhar aqui no tridimensional, fica mais fácil para entender, né? Então aqui a gente tem aqui na base, né, a nossa planta de fundação, da locação da fundação dos pilares que a gente já mostrou na primeira prancha. Aí agora a gente começa a vir para qual pavimento? Para a altura aqui da viga baldrame e depois da cobertura. Então é justamente o que essa planta aqui está mostrando. Então eu sempre nomeio os elementos de viga principalmente diferente por pavimento. Então aqui, por exemplo, ó, essa viga aqui essa primeira viga está como VB1. Então se a gente for na cobertura, tá como V1 e não, né, porque o software, né, o software como padrão, ele deixaria com o mesmo nome, V1 aqui também, tá? E V1 ali na cobertura. Só que isso na hora de olhar o projeto em obra pode confundir. Então sempre, se a gente está falando de pavimento térreo é na altura da viga baldrame, então eu já coloco VB1, né? E aí todas as outras vigas também, VB1 até a VB7, indicando qual que é a dimensão desse elemento. Então ele tem 15 de largura por 40 de altura, bem como os pilares. Tá? Então, essas as informações essenciais da planta de forma do pavimento térreo. Poderia, né, seria interessante acrescentar aqui as cotas, tá? Aqui no caso eu não acrescentei, porque como é muito simples, né, então ela vai seguir a mesma cota de todos os pavimentos. Então aqui na próxima também está com a cotagem, tá? E lá na planta de locação, que a gente já mostrou na primeira prancha, ela também já está com a cotagem e obviamente, a, a planta principal para ter o sistema de cotagem, para que realmente seja feita a locação dos pilares nos locais adequados. Então, se já foi feita essa locação, então, né, a cotagem dos outros pavimentos meio que vão seguir a distância entre os pilares. Então, não é tão importante a cotagem dos outros pavimentos, mas poderia sim colocar aqui a cotagem nessa planta do pavimento de forma do pavimento térreo, tá? Assim como eu coloquei da cobertura. Tá? Então, aqui na cobertura a gente tem o mesmo modelo de planta do pavimento térreo, com a única diferença agora que a gente tem o que? Laje. E as vigas estão indicadas aqui como V1. Né? Eu poderia usar outra nomenclatura, né? VC1, por exemplo, viga da cobertura 1. Então, assim, depende muito do gosto de cada projetista. Então, aqui a gente tem também a indicação das vigas, dos pilares, e agora a gente tem o que? A indicação das lajes, tá? Então essa laje aqui está indicando a direção dela, então essa seta aqui, esse rainho,
né? Tá indicando qual que é a direção que estão as nervuras, as treliças nesse caso, e aqui qual que é a altura total da laje. Então aqui ela tem uma laje com a altura total, contando a altura do bloco de enchimento mais a altura da capa de 15 centímetros, tá? Aqui eu sempre gosto de colocar um rebatimento aqui, né? Então eu gero um corte só desse pavimento e jogo ele aqui, né, do lado, para justamente ver, né, como que tá a posição da laje. Isso ajuda um pouco também a tirar alguma dúvida, né? Então perceba que aqui no canto, ó, tá com uma região que é maciça, tá? Justamente porque aqui a gente vai ter um furo, né, para passagem de tubulação ali de drenagem do telhado, drenagem da água, da chuva, né? Então, aqui a gente, por conta desse furo, a gente achou melhor deixar sem uma vigota. Então, esse trecho vai ser todo feito maciço, concretado, tá? Bom, aqui também tem a indicação de outro furo, né? Então, esse furo aqui está indicando o quê? Que está passando pela viga. Então, é um furo horizontal, tá? Então, esse furo está sendo horizontal justamente para passagem de tubulação aqui também da água, para que a água escoa aqui até esse furo vertical na laje, tá? Então, tem dois furos de 5 centímetros nessa viga aqui, tá? Bom, com relação a essa planta, seria isso. Aqui também pode ou não pode ser colocado, depende do gosto de cada projetista, o resumo de materiais, só que por pavimento. Então, como eu demonstrei na primeira prancha, a gente coloca lá o resumo de materiais da estrutura como um todo. Aqui não. Aqui, né, na planta de forma, nessa prancha, eu costumo colocar, às vezes, quando tem espaço, né? Porque essa aqui não é uma informação essencial, mas quando sobra espaço, que foi o que aconteceu aqui, eu coloco as tabelas por pavimento. Então aqui a gente tem um resumo de material na cobertura, no térreo e na fundação, indicando aqui a quantidade de concreto, de forma e qual que é o FCK em cada pavimento. De novo, o de aço, o resumo de aço não está aqui porque eu gosto de colocar ele na plancha de detalhamento de cada elemento estrutural, da viga, da laje, dos pilares, enfim. E aqui a gente tem um outro detalhe, né, indicando o esquema, né, da amarração da alvenaria de vedação, né, porque aqui foi tijolo ecológico, foi um sistema um pouco diferente, então aqui a gente precisava fazer a amarração dessa alvenaria, né? E aqui indicando as vergas e as contravergas também nas aberturas de portas e janelas, né? Indicando como que era para ser feito aqui, qual que é o aço, qual que é o diâmetro do aço para ser utilizado, enfim. Então, alguns detalhes a mais que eu coloco aqui também na planta de forma, tá? Mas poderia ter colocado esse detalhe aqui de verga e contraverga, né? E amarração da alvenaria numa prancha de detalhamento de viga, por exemplo, não teria problema, né? Aqui eu só coloquei nessa prancha de forma porque sobrou bastante espaço, tá? Mas o item principal na planta de forma é obviamente as plantas de forma de cada pavimento, que nesse caso aqui, o pavimento térreo, que é o da viga baldrame, e o da cobertura, beleza? Bom, agora partindo para a próxima prancha, qual que seria o próximo detalhamento? Agora sim a gente começa o detalhamento dos elementos, né? Então, se na planta de forma ou na planta de fundação lá da locação estava indicando quais são os elementos de fundação do S1 até o S6, que são as sapatas, aqui a gente tem a primeira prancha de detalhamento desses elementos. Então, aqui a gente tem a prancha de detalhamento da fundação, que é o da fundação rasa do tipo sapata. Então, aqui a gente tem o detalhamento de todas as sapatas, né? Desde a sapata 1 até a sapata 6. Aqui não está em ordem, né? Tá fora de ordem, mas não tem problema nenhum, tá? Aqui o TQS ele acaba organizando de uma forma diferente pelo tamanho do elemento, então ele organiza automático aqui, né? Mas poderia colocar em ordem também, mas não vejo essa necessidade, tá? A não ser que fosse um projeto muito grande com muitos elementos de fundação. Então aqui a gente tem o detalhamento da nossa sapata, mostrando aqui quais que são as armaduras que vão em cada sapata, as dimensões dela, tá? E algumas outras informações importantes, tá? Aqui a dimensão dos pilares que vai chegar sobre essa sapata e assim por diante.
tá? E aqui, claro, uma tabela que o próprio TQS gera para gente, né? Indicando o resumo de armadura, né? Então, da S1 até S6, qual que é a posição das armaduras e qual que é o resumo ali, quantos quilos de aço está sendo utilizado, né? Só na fundação. Então, por exemplo, aqui, o que, que significa S1, né? Na sapata S1, a posição aqui, ó, pose 1 e pose 2, né, é a posição das barras mesmo. E quem indica isso é essa nomenclatura aqui. Então, se a gente for lá na S1, vai estar aqui, ó, 9N1. Então, esse N1 é exatamente a posição 1 lá. Então, para quem o pessoal que está fornecendo aço, o pessoal que vai mexer com a dobra, né, das armaduras, vai montar essas armaduras, eles já sabem, olhando diretamente pela posição N1, pela posição N2, qual que é o comprimento, qual que é a bitola do aço que tem que ser utilizado, que é justamente essa posição que está mostrando aqui na tabela, tá? Qual que é a bitola, que é a próxima coluna, qual que é a quantidade que precisa e qual que é o comprimento unitário de cada uma das posições. E aí ele vai fazer o corte de acordo com o que está indicando aqui. Bom, aqui embaixo eu sempre coloco também um esquema, né, de dobra, né? Qual que é o raio de acordo com a 6118, né? A bitola também, né? Como que deve ser feito essa dobra, né? Se é uma dobra a 90 ou uma dobra a 180 graus, né? Tem o raio mínimo que tem que ser seguido, né? E qual que é ali essa sobra que tem que ser feita de acordo com o diâmetro da armadura, tá? Aqui novamente eu coloco sempre o FCK de cada elemento, então isso aqui eu sempre copio em todas as pranchas, bem como o cobrimento de cada elemento. Como a gente está fazendo o detalhamento aqui dessa prancha só dos elementos de fundação, poderia excluir aqui, né? Nem ter colocado de viga, pilares, lajes, ter deixado só da sapata, o FCK, tá? Porque como não tem viga, pilar e laje nessa prancha, mas assim, não tem problema deixar também, tá? E aqui novamente, né, o QR Code indicando qual que, se alguém tiver alguma dúvida na obra, poder fazer a leitura dele e abrir o projeto. Bom, qual que é a próxima prancha que a gente tem? Novamente, os mesmos detalhes que a gente acabou de ver, aqui também constam, né, que é da dobra, tá, do FCK, do módulo de elasticidade, e o cobrimento de cada elemento. E aqui também mostra no canto, ó, as tabelas com a posição, o diâmetro da armadura, a quantidade, para que o pessoal que vai fornecer e armar esse aço, fazer a dobra dele, já sabe exatamente qual que é a especificação. E aqui a gente tem um detalhamento do que? Dos pilares, tá? Então aqui a gente tem indicando, né, por exemplo, o P1, né, que vai da fundação aqui, ó, vai até o térreo e depois tem do térreo até a cobertura, né? E aqui as armaduras longitudinais indicando quais são essas barras. Aqui no caso, só na parte ali da espera da fundação, está usando 6 barras de 10. Depois ele passa para 4 barras de 10. E por último aqui, né, até a cobertura, mais 4 barras de 10. Não que não possa ser feito com uma única barra. Pode, claro que pode. Normalmente vai ser feito assim. Só que o próprio TQS faz esse detalhamento típico, fazendo essa divisão entre os pavimentos. E eu, como não acabei configurando isso alterando, porque tem como alterar, ele acaba dividindo, né, por pavimento essas armaduras. Mas como ali 1,5 m apenas, né, de altura, possivelmente vai ser colocado um único vergalhão, 4 barras de 10 até a cobertura. Aqui, por exemplo, é um detalhe que o TQS colocou que até eu esqueci de tirar, tá? Que eu não gosto de deixar esse detalhe aqui, ó, é essa armadura que ele coloca no último pavimento, que praticamente o pessoal não utiliza nas obras, né? Então ele coloca uma armadura aqui para fechar a cabeça do pilar no último pavimento, né? Então normalmente nem se usa essa armadura realmente, então eu acabo tirando, que nesse projeto aqui acabou indo, tá? Então para detalhamento dos pilares seria isso, né? E aqui indicando o corte, né? A seção transversal em cada pavimento, como ele tem a mesma dimensão, então é o mesmo esquema do desenho para os dois pavimentos aqui, né? Porque ele considera da fundação até o térreo um pavimento e do térreo até a cobertura um segundo pavimento,
tá? E aqui, né, indicando a armadura transversal, né? Falando que é barra de 5 a cada 12 centímetros, tá? Nesse pilar. Bom, qual que é a próxima prancha? A gente começa agora com o detalhamento das vigas baldrames. Então, novamente, esses detalhes aqui na lateral seguem o mesmo padrão que eu copio para todas as pranchas de detalhamento. A dobra, o FCK aqui indicando de cada elemento, o modo de elasticidade, o cobrimento de cada elemento. E aqui no canto de cima a tabela novamente de cada elemento estrutural, que aqui no caso agora é a VB1, que é a viga baldrame 1, até a viga baldrame 7, tá? Então aqui a gente tem o que? O detalhamento das vigas, né? Então, o detalhamento das vigas talvez é o que dê mais dúvida aí, né, para quem mexe com obra, né? Então aqui a gente tem indicando justamente as armaduras nessa viga, né? Então o que está abaixo do corte da seção da viga aqui, ó, é as armaduras que vão ficar embaixo, né? As armaduras positivas ali no caso, né? E as armaduras que estão em cima aqui são as armaduras o que? Negativas, né? Então está indicando aqui quais são as bitolas, né? Aqui próximo ao pilar central, percebam que tem o que? 3, né? N3, o N alguma coisa sempre é a posição dessa barra, né? E aí para saber qual que é a especificação corretamente, é só olhar N3 da viga VB1 lá na tabela aqui do lado. Então se a gente for na tabela aqui e olhar a posição N3 aqui, ó, o que é? É uma barra de 10, certo? Com qual que é a quantidade? 3 barras de 10, tá? E qual que é o comprimento dessa barra? 2,80 m, tá? Então é exatamente o que está indicando aqui, ó. 3N3 barra de 10 milímetros com um comprimento total de 2,80 m. E olhando na tabela sempre fica mais fácil para quem está fazendo esse trabalho de armar e dobrar o aço, tá? Bem como as outras armaduras estão sendo indicadas aqui, né? E aqui em cima, ó, na parte um pouco acima da viga, né, tem uma outra linha indicando o que? Os estribos, que são as armaduras transversais. Então tá falando que é um N5 a cada 22 centímetros, que no caso vai dar 17 barras de 6,3 milímetros. Aqui para saber qual que é o comprimento dessa armadura, né, tem que olhar lá na tabela. Então é só ir lá na VB1 e olhar a posição N5 lá. Tá? Então se a gente for na VB1 aqui e olhar a posição N5, é essa última aqui, ó. Então está indicando justamente isso. Posição 5, uma barra de 6,3 milímetros, 34 unidades, tá? E com um comprimento total de 1,06 m, tá? E aí para saber qual que é a dobra, qual que vai ser a largura, a altura, é justamente esse detalhe que está aqui, ó. Então que está indicando o estribo. Ele vai ter 10 aqui de largura e 35 de altura. Então para quem for dobrar e montar esse estribo, já sabe exatamente de acordo com o que está aqui. E assim segue para todas as outras vigas, pessoal. Aqui a gente tem na próxima prancha indicando o que? O detalhamento das vigas de cobertura, tá? Então aqui a gente tem o que? A viga de cobertura. Aqui no caso, a viga V4, ela tem o que? Justamente as aberturas, aqueles furos de 5 centímetros para passagem de tubulação. Então aqui está indicando, ó, tá? Esses furos e aqui está o detalhamento desses furos. Tá indicando aqui as armaduras complementares que tem que ser colocadas para que, né, você está reduzindo a dimensão do elemento, então você tem que colocar algumas armaduras adicionais ali para combater os esforços de tração que vai estar surgindo naquela região, a concentração de tensão que vai estar ali. Isso aí o TQS faz tudo para a gente, tá? Que tem um detalhe dessas aberturas. E aqui as outras vigas seguem o mesmo padrão, tá? Da cobertura, claro. Bom, e por último, né, seria o detalhamento do que? Das lajes. Então aqui a gente tem a prancha de detalhamento das lajes. E aqui é a planta que eu gosto de colocar, gerada pela própria TQS, com a posição de cada vigota, de cada treliça. Então aqui indicando que a gente chamou de VT1 e VT2, né? Aqui no caso VT1A e VT2A, né? Então aqui, né, indicando qual que é a posição de cada vigota, tá? E também os blocos de enchimento. Então perceba que tem as vigotas aqui, mas aqui ó, tem o bloco de enchimento que ele coloca essa sigla A, B, né? Que no caso só tem A e B, que é o que? As duas medidas diferentes de bloco que ele tá usando.
E perceba que o bloco A é o bloco inteiro, tá vendo aqui? Tá usando um bloco com 1,20 m de comprimento. Só que o bloco B possivelmente vai ter que ser cortado um pedaço dele, que não vai dar para usar o bloco inteiro. Então ele já monta uma tabela com cada um desse consumo de bloco. Então aqui, ó, é justamente essa tabela aqui, ó. Essa tabela. Então aqui ele mostra justamente aqueles blocos lá que está com a sigla Q, A e B, qual que é a quantidade de cada um deles. O bloco A vai precisar de 29, que é o bloco inteiro, então tá vendo aqui, ó, com a largura 15 e o comprimento 1,20 m, tá? E o bloco B, que é o que vai ter que ser cortado, ele também vai ter uma largura de 15, só que o comprimento dele vai ter que retirar ali uma parcela e ele vai ter que ter um comprimento de 75 centímetros. Qual que é uma outra informação que a gente precisa saber? Essa tabela de vigotas treliçadas. Então, essa tabela aqui ela é importante, porque ela indica o quê? Qual que é as vigotas que estão sendo utilizadas em cada laje. Então, perceba que lá na laje 1 está sendo utilizada qual vigota? A VT1A. Né? E aqui algumas informações geométricas da laje. Né? Qual que é o vão, né? Qual que é o comprimento ali do total dessa vigota, que é 2,90 m, né? E qual que é a treliça que vai ser utilizada em cada uma das lajes, que aqui no caso foram todas as mesmas, né? Mas poderia não ser. No caso é a TR12645, né? E aqui fala se caso tivesse uma armadura adicional, né? Nessa treliça. Como não precisou, então tá tudo em branco. Então vai ser as duas barras padronizadas lá que já vem na própria treliça. Mas se tivesse uma armadura adicional lá de 8 mm, então estaria constando aqui também, tá? E aqui um outro detalhe, uma outra tabela mostrando o que? O projeto de fabricação das treliças. Então aqui, ó, é a VT1A, que é da laje 1, né? Aqui mostrando que precisa de 14 unidades dela, né? Qual que é o comprimento dela? Somente ali da sapatinha concretada e qual que é o comprimento que precisa estar da armadura ali sobrando para fora dela para fazer de certa forma um apoio rígido no apoio lá na viga, né? Então precisa que sobre ali 10 centímetros de cada lado da armadura dessa treliça, né? Bem como a VT2A e a VT2B também. Por que ele dividiu em VT2A e VT2B? Então se a gente olhar aqui, né, na laje 2, que é essa do lado direito, tem a VT2A, que é a grande maioria, e nessa região maciça aqui no canto, ó, ele utilizou uma VT2B, né? Então ele aproveitou a própria região maciça ali e colocou numa parte dela uma vigota, né, treliçada, que não tem problema, vai ajudar a servir ali como uma própria forma para concretagem, né? Poderia retirar ela? Poderia, fazer todo realmente maciço essa parcela aqui. Mas o próprio TQS já entendeu que tem um espaço suficiente aqui para colocar uma vigota treliçada. Então ele já colocou. E isso ajuda, de certa forma, até na parte para economizar a forma, né? Mas poderia retirar também, não teria problema, tá? Bom, um outro item que eu julgo importante é justamente o detalhamento aqui, né, da nossa vigota. Aqui nesse caso a gente está usando aquelas vigotas, né, que são as vigotas que têm a largura maior e o bloco fica sobre ela, né? Então acaba que não aparece o bloco para quem está olhando embaixo da laje, né? Então seria mais ou menos esse esquema aqui, né? Me fugiu o nome agora, mas é aquelas lajes treliçadas que as vigotas elas têm uma largura, né, de 25 centímetros. E aí, para quem está olhando embaixo, não aparece esse bloco de enchimento, porque ele fica sobre a sapata das vigotinhas, tá? Mas a vigota convencional também seria o mesmo esquema de detalhamento aqui. Então aqui, o que eu coloco? O detalhamento dessa treliça, né? Mostrando que a treliça, né? A barra superior dela é uma barra de 6 milímetros, a diagonal dela é, né, uma barra de 4,2 e as duas barras de baixo é uma barra de 5 milímetros. E se caso tiver uma armadura adicional, é representado aqui por essa barrinha aqui no meio, que no nosso caso, como mostra a tabela que a gente já viu, não tem nenhuma armadura adicional. Aqui eu sempre coloco o detalhamento, algumas informações com relação ao escoramento, né? Então a gente tem mostrando, né, como que é para fazer a contraflecha, se caso tiver, né, o esquema de escoramento aqui também, tá?
Mas são detalhes típicos, tá, pessoal? São detalhes aí meio que padronizados que eu utilizo, né? Aqui falando qual que é o tipo de concreto, né? Que o tempo de cura dessa laje, né? Aqui tá falando sobre as armaduras, né? Armadura de distribuição, barra de 5 milímetros com a malha de 20 centímetros de abertura, tá? Mas são detalhes típicos aí que a gente acaba colocando. Aqui um detalhe para passagem de tubulação, tá? Aqui, caso tiver uma viga invertida, também mostrando um detalhe da viga invertida, como que ela deve ser executada, tá? E por último, as armaduras da laje, né? Porque essa primeira planta aqui da laje só está sendo demonstrado que a posição das nervuras, das vigotas, mas precisa de armadura a laje ainda. Por mais que seja uma laje nervurada treliçada, tem as armaduras que acabam sendo colocadas aí, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, alguns pontos onde foi necessário acrescentar uma armadura positiva, né? Possivelmente um trecho ali mais maciço, né? Próximo ao canto das lajes, que foi exatamente aqui, por exemplo, no trecho maciço. Então tá falando ali que tem que ser colocado uma barra de 8 milímetros com um comprimento de 319 centímetros. Tá? Então é a armadura ali justamente que vai servir como armadura principal para esse trecho maciço. Uma barra de 8 milímetros. Aqui também, ó, um de cada lado, né, dessa viga central, também ali nessa nervura. Porque possivelmente aqui não vai caber uma treliça, né? Sobrou um espaço muito pequeno. Então aí o TQS meio que entende que essa é uma região maciça de concreto. Então é por isso que ele coloca essa armadura positiva, tá? Porque aqui é a mesma coisa. Perceba que aqui, ó, sobrou um espaço muito pequeno e aqui não vai caber uma treliça, tá? Uma sapatinha. Então aqui ele já considera uma região maciça e considera uma barra positiva. Aqui ele faz o detalhamento da armadura de distribuição, né, como uma única barra, né? Então ele fala que é uma barra de 5 milímetros a cada 20 e vai precisar de 11 metros e 40 centímetros dessa barra, né? Mas é a famosa malha de distribuição, que normalmente a gente já compra pronto essa malha, né? Aqui a gente tem o que? As armaduras de borda, né? Então na borda ali entre a laje e a viga de apoio, a gente tem o que? As armaduras que servem como para prevenir ali a fissuração. Então está sendo indicado justamente aqui, ó, uma barra de 6,3 milímetros a cada 20, tá? Tanto de um lado quanto do outro, tá? E aqui é a mesma coisa. Aqui também, na região maciça, foi necessário colocar o que? Uma armadura negativa na borda e também no centro aqui, ó, na parte superior da laje, também está sendo usado o quê? Duas barras de 8 milímetros, tá? Bom, pessoal, então essas seriam as características principais, que é o que eu costumo colocar no meu projeto. Então ele é subdividido dessa forma. Primeira prancha, detalhamento de locação de pilares e planta de carga da fundação, tá? Bem como os cortes da edificação, a vista tridimensional e as tabelas resumos do, dos materiais, tá? Consumo de forma, de vigota, né? Consumo de concreto. Depois a segunda prancha, a planta de forma de cada uma dos pavimentos. Então, se o seu edifício aí tem 10 pavimentos, você teria que ter 10 plantas de forma aqui, mostrando qual que é a posição das lajes, das vigas, qual que é a dimensão de cada elemento. Então, as plantas de forma eu coloco sempre na segunda prancha, tá? Depois a gente começa realmente o detalhamento de cada elemento que está sendo indicado aonde? Nas plantas de forma. Né? Então a gente indica os elementos e a posição deles, a organização na planta de forma, para que nas outras pranchas a gente comece a detalhar cada um deles. Tá? Então é por isso que é dividido em planta de forma primeiro, para depois vir o detalhamento dos elementos. Então aqui eu começo primeiro com o detalhamento dos elementos de fundação, que nesse caso foram as sapatas, depois os pilares, depois as vigas do pavimento aqui da baldrame, tá? Depois as vigas do pavimento da cobertura, depois e por fim, né, as nossas lajes, tá? Com os seus detalhamentos, as armaduras, as vigotas, a posição delas, né?
E seria isso, tá? Assim que eu faço a organização e a leitura dos projetos. Se você tem alguma dúvida, pode estar deixando aí nos comentários.